Boa noite, meus amigos. Eu tô fazendo esse vídeo agora à noite, tô gravando aqui da minha casa, inclusive, da varanda da minha casa, então talvez tenha algum barulhinho de rua, algum barulho externo, tem alguém ouvindo alguma música aqui perto, eventualmente alguma moto que passe. Eu tô gravando esse vídeo para falar de uma recente decisão da STJ, recurso especial número 1.658.069 do estado de Goiás, que autorizou a penhora em conta salário. A penhora de salário inferior a 50 salários mínimos mensais. A gente tem que fazer uma observação em primeiro lugar, tá? Esse recurso, ele foi o STJ, para aqueles critérios de intertemporalidade, foi julgado com ele foi julgado com base no CPC de 73. O artigo 649 do CPC de 1973, em seu inciso, quinto, quarto, falava que que o vencimento, subsídios, soldos, salários, remunerações, proveitos, etc., são totalmente impenhoráveis, sem distinguir qualquer critério mínimo para que se pudesse penhorar salário ou não. Salvo exceção, é óbvio, né? De verba alimentar contra verba alimentar. Por exemplo, o pai que não paga pensão alimentícia para o filho. Bom, mas ainda que o STJ quisesse, por analogia, aplicar a um julgamento que deveria ser regrado pelo CPC de 73, que o STJ quisesse, por analogia, usar o CPC de 2015. E daí, meus caros, o artigo 833 fala especificamente no seu parágrafo 2º que o salário ele pode ser penhorado numa fração X de até 30%, por exemplo, que foi o caso desse acordo da STJ, desde que esse salário exceda a 50 salários mínimos por mês de valor, tá? Então, assim, o STJ, mais uma vez, julgou contra a lei. O que ele faz diuturnamente, na verdade, tá? A gente tem o exemplo da súmula 306, na vigência do CPC antigo, que permitia compensação de verba de sucumbência quando uma interpretação sistemática do CPC de 73 com o Código Civil, com a Lei 8906 de 94, já falava que você não poderia compensar a verba de sucumbência em prejuízo de terceiro. Bom, qual que é o problema disso daqui? É o ativismo judicial que tem na decisão, né? Quer dizer, não cabe ao julgador falar se concorda com a lei, se acha a lei justa ou injusta. É a lei, ela tem que ser seguida, né? É um critério legislativo que tem que ser seguido. Qual que é o valor razoável do salário a partir do qual ele pode ser penhorado? Bom, no caso em concreto aqui, parece que é um policial militar que ganha R$ 3.500 por mês e que a justiça determinou a penhora de 1/3 do salário dele. Olha, Lênio Streck, ele fala ele tem um artigo que ele fala das 6 hipóteses nas quais o juiz pode violar a lei. Na verdade, não são nem 6 hipóteses, na verdade, são 2 hipóteses, e a meu ver, é uma hipótese só. Porque as 2 hipóteses, uma é antinomia de normas, quer dizer, é dentro de um artigo, dentro de 2 artigos de uma determinada lei específica, por exemplo, 2 artigos que têm uma redação que se confrontam, que são excludentes entre si, tá? Inclusive, meu trabalho de doutorado é nesse sentido. Eu não posso falar agora, que senão eu perco a questão do ineditismo da minha tese. E, inclusive, em Portugal, eles são muito rígidos, muito criteriosos com essa questão. Então, eu não posso falar. Infelizmente, não posso falar. Daqui a um ano, se ninguém tiver adivinhado antes qual que é o tema, eu posso falar aqui, mas até eu escrever isso, não posso falar. Bom, essa é a primeira hipótese. Essa é a primeira hipótese de descumprimento mesmo da lei. A outra hipótese, para mim, nem chega a ser uma hipótese, porque seria a lei que é inconstitucional. Bom, tudo bem, mas então você está falando de uma norma que viola a Constituição, então você está falando de uma norma que viola outra norma. Aí, mas tudo bem, o exemplo de Streck é perfeitamente inteligível, tá?
E as outras 4 hipóteses são desdobramento dessas. Nem vale a pena falar aqui nesse vídeo, que é um vídeo curto, eu não quero fazer vídeo com mais de 5 ou 6 minutos aqui pro canal. Então esse ponto que eu queria colocar é assim, eu acho que a gente poderia reunir um grande vídeo, um grande compilado, se perguntar para vários advogados que assistem esse vídeo, ou colegas meus de academia, ou colegas meus advogados, mas assim, é frequente a capacidade que o STJ tem de descumprir sua função constitucional precípua, que é proteger a lei ordinária. Ele faz exatamente isso, com uma certa regularidade, ele descumpre a lei ordinária, tá? Isso, a meu ver, é seríssimo, tá? Que eu falei, não cabe ao juiz, não cabe ao tribunal avaliar o critério de moralidade da lei, se é correto, se é incorreto. É assim, nos dizeres de Hans Kelsen, leia um livro do meu amigo Alexander Pires Xavier, é a justiça na perspectiva kelseniana, tá? A lei traduz um desejo, uma vontade popular. Claro que você vai ter formas de controle constitucional, etc., controle de convencionalidade, mas isso é outra história, tá? Mas assim, quem que define o que é uma lei justa ou injusta? Por uma pessoa que é testemunha de Jeová, por exemplo, é injusto essa pessoa ser obrigada a submeter o filho a uma cirurgia que preveja a necessidade de transfusão de sangue. Tá, é simples. Para quem é testemunha de Jeová, ele prefere ver o filho morrer do que ver uma transfusão de sangue ser feita no seu filho. Tá, mas existe uma norma médica, existe uma norma legal que obriga o médico, mesmo contra a vontade, mas essa é uma outra discussão, a gente poderia falar aqui sobre o testemunho de Jeová. O meu ponto mesmo aqui nesse vídeo, gente, é alertar os advogados, alertar nós, que trabalhamos com o direito de alguma forma, juristas, professores, advogados, magistrados, etc. Principalmente, no vídeo anterior a gente falou sobre o impedimento da posse da Cristiane Brasil, né? Que também é outro caso de ativismo judicial, inclusive até um amigo meu de academia, que é magistrado, inclusive, criticou contundentemente essa decisão, tá? Então, eu acho que está na hora do ativismo judicial dar uma refreada no Brasil, porque senão vai ficar complicado. A segurança jurídica vai cair próximo a zero. Só uma colocação para o STJ, que essa é uma pergunta interessante. Se para pagamento de verba salarial você pode penhorar verba salarial, como é que fica o artigo 85 da OAB que equipara o honorário advocatício à verba salarial e com todas as proteções dela decorrentes? Será que numa ação de cobrança de honorários, de execução de honorários advocatícios, seria cabível a penhora de verba salarial, ainda que esse salário fosse inferior a 50 mínimos mensais? Eu entendo que sim, tá? Mas essa é uma questão, eventualmente, para o STJ responder. Com a boa vontade que eles têm para tratar a advocacia e os advogados, eu até imagino que a resposta vai ser negativa em desfavor dos advogados. Por hora é isso, meus amigos, boa noite e até o próximo vídeo, que a gente deve gravar amanhã cedo sobre ação monitória no novo CPC.